Oi, gente, eu sou Cíntia Poveda, sou psicanalista, também diretora da SNESP, que é a Sociedade Nacional de Estudos e Saberes Psicanalíticos, e hoje eu vou analisar o filme Uma Garota de Muita Sorte, um filme de suspense baseado em um best-seller original da Netflix, um filme que conta a história de uma escritora, Ana Fanelli, com o seu nome de origem, Tiffany, e ao longo do filme a gente vai entender um pouquinho dessa mudança de nome. Anne, uma escritora de vida perfeita, aparentemente, vê a sua vida desmoronar, despedaçar, quando ela é convidada a participar de um documentário sobre crimes que aconteceram ao longo do seu passado. E esses crimes começam, então, a confrontá-las. Ana, ela vive uma mulher que parece realizada. E a importância desse filme para nós profissionais é porque esse filme ele traz muitos sintomas e muitas consequências das vítimas de abuso sexual. O abuso sexual ele tem ganhado uma proporção muito grande, onde muitos profissionais começaram aí a atender casos de abuso e também encontrar dificuldades no manejo de como conduzir o paciente à superação do trauma. É claro que existem também muitos profissionais que acreditam em alguns mitos, onde o trauma, onde a violência para abuso sexual não é possível ser superada, uma vez que é algo que envolve muita dor, muita incompreensão. Então, a ideia dessa análise de filme é que eu possa trazer um pouquinho a relação da vida da personagem com a vida de muitos pacientes que eu já atendi no consultório, e que você também pode estar atendendo ou irá atender. E a ideia é contribuir mesmo com um estudo teórico e prático em cima desse filme, Uma Garota de Muita Sorte. Para quem não assistiu, vale muito assistir, que é um filme que conta realmente a história dessa personagem, em que é uma garota muito bem sucedida, parece realizada consigo mesma, com as coisas à sua volta, um bom emprego, um emprego em ascensão, um noivo bem sucedido, de uma família afluente, a personagem com uma aparência impecável, vida aparentemente confortável, elegante, e eu quero que você preste bastante atenção nessa parte, né? Onde a personagem inicia o filme com essa aparência impecável, elegante, aparência aparentemente confortável, bem-sucedida, que ao longo do filme a gente vai entender um pouquinho essa parte. Mas mesmo diante de tudo que se apresenta na vida da personagem, na vida de Anne, nada disso foi suficiente para que ela conseguisse superar as dores do passado, esquecer aquilo que aconteceu no passado, seus traumas vividos, e esses traumas, eles são introjetados no filme em formas de flashback ao longo, né, da sua adolescência, começa a mostrar cenas da sua adolescência, desses traumas, dessas vivências, né, traumáticas, e a gente consegue ver também, ao longo do filme, duas personas de Anne. Uma delas no monólogo, né, onde ela conversa consigo mesma, ela fala consigo mesma o tempo todo em pensamento, e a outra é uma persona pública, uma persona em que ela sempre aparece querendo agradar as pessoas, que sempre sabe o que dizer para as pessoas para agradar essas pessoas. E Anne, ela então procurada para contar a sua versão como uma das sobreviventes de um fatal tiroteio que aconteceu na escola na época da sua adolescência, em que ela é colocada aí como uma das supostas responsáveis por esse tiroteio, em que matou várias pessoas na escola. Então, com isso, Anne, ela é convidada, mesmo sem querer, né, mas ela é convidada a revisitar o seu passado, olhar para o seu passado, olhar para as experiências traumáticas vivenciadas, suas memórias conturbadas, que definiram em grande parte a sua personalidade. Então, ela passa a revisitar também os abusos que ela sofreu nessa adolescência. Esse filme, ele traz realmente muitos dos sintomas que são vivenciados e apresentados no consultório. Fiz aqui uma anotação de vários pontos importantes do filme, para que eu não me perca, e é muito importante que a gente olhe para detalhes,
Uma coisa que eu sempre falo em consultório, seja em aula ou em supervisão, a importância da gente se atentar a detalhes, aquilo que não está sendo dito. A psicanálise nos ensina muito isso, né? O paciente, ele consegue trazer, muitas vezes, aquilo que ele acredita que é verdade, aquilo que ele acredita que ele consegue dizer. Mas o que está por trás disso? E é um ponto importante que aparece também no filme, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, essa personagem, aos poucos, ela começa aí a se confrontar com o seu passado, revisitando essas memórias difíceis, e o filme mostra muitos desses sintomas, dessas consequências do abuso sexual, a importância de compreender os fatores que determinam o impacto pelo abuso sexual. Isso é muito importante, porque o abuso não é só o ato em si, e isso também é importante a gente, como profissional, ter em mente. Não é somente, o abuso sexual não é somente atos de violência e de agressividade. Um simples toque, um simples olhar, um simples beijo, isso pode trazer vivências e experiências traumáticas que vão influenciar de forma negativa na vida do sujeito. Então, é importante que a gente olhe para os fatores que influenciam o impacto do abuso. E esse filme, então, ele já começa mostrando vários gatilhos. No começo, né, um dos gatilhos é a faca, onde aparece a cena em que ela está com o seu noivo, eles estão em uma loja comprando uma faca, o noivo gosta de facas mais elaboradas, mais bonitas, maiores, e quando Anne pega essa faca na mão, ela tem um flash, né, e já começa a trazer, a revivenciar a cena em que ela estava na adolescência segurando uma faca. Esses gatilhos, eles acontecem com muita frequência em casos de abuso. Então, estão muito relacionadas ao transtorno de estresse pós-traumático. Esses flashes, ele vem trazendo, então, à tona esse passado, e Anne, ela está sempre nesse seu monólogo, né? Sempre conversando consigo mesma. Então, nessa cena em que Anne segura a faca e vem esse flash da adolescência, na hora vem uma conversa consigo mesma, onde ela diz, acorda, maluca, né? Fraude que eu sou, ela também diz. Então, o tempo todo ela se acusa, o tempo todo ela se aponta como maluca, pessoas que passaram por abuso sexual, na sua grande maioria, que a gente não vai generalizar, mas em sua grande maioria, se colocam realmente como malucas quando começam a ter esses flashbacks, né? Essas vivências do passado, elas vêm para a mente consciente, perturbam, traz aí emoções negativas, e muitas vezes a pessoa se sente ali perdida, não sabendo muito bem como agir, como fazer, então ela de fato se sente ali maluca. Então, seguindo aí o filme, mostra uma cena em que ela está atravessando a rua com o seu noivo, e ela para na calçada, esperar o carro passar, e nisso ela vê duas pessoas, duas mulheres, e nesse momento que ela olha para essas duas mulheres, ela vira e dá um beijo no esposo. Ali a gente já começa a tentar entender um pouquinho, mas qual que é a importância disso, né? Qual foi a dificuldade dela olhar para essas duas mulheres e permanecer somente ao lado desse esposo? Por que que ela precisou ali dar um beijo nesse esposo? Então, quando eu comecei a assistir o filme, eu já me atentei um pouco aí a esse detalhe, né? Será que é viver de aparências? O que que ela queria mostrar? Quem eram aquelas pessoas? E aí, ao longo do filme, a gente vai tendo, então, essas respostas. E seguindo, eles entram em um restaurante para comer pizza. O que tudo indica é que Anne, ela omite muito dos seus comportamentos. Então, Anne diz que não come carboidrato, por exemplo, mas nesse momento ela aceita comer uma pizza com esposo não, o noivo, e o noivo até fica contente aí, porque ela tenha se aberto a comer o carboidrato naquele dia. Então, eles estão comendo pizza, Ana sempre muito elegante, Anne sempre muito elegante, naquela postura, e o noivo, então, se levanta para ir ao banheiro e solicita que Anne peça para o
para a garçonete guardar os 2 pedaços de pizza que sobrou para que eles possam levar para casa. Quando o noivo vai ao banheiro, Anne pega aqueles 2 pedaços de pizza numa intensidade, numa rapidez, numa compulsividade, e ela come esses 2 pedaços de pizza de uma forma muito intensa. Aí também já nos mostra o quanto ela não consegue ser ela mesma na frente desse noivo. Por que ela não comeu esses 2 pedaços de pizza enquanto o noivo estava ali? Ela precisou comer escondido, né? E nessa compulsividade. Então, a gente percebe que Anne, ela tinha acabado de passar por uma situação de estresse, uma situação difícil em relação à faca, quando ela segurou a faca, veio para sua memória, né, para sua lembrança ali, uma das cenas do tiroteio do colégio, da escola. Aquilo trouxe um desprazer. Ao atravessar a rua, ela se deparou com 2 mulheres que possivelmente trouxe também um desprazer. Até então a gente não sabe o porquê, mas trouxe esse desprazer. Então, quando ela senta para comer, a comida acaba sendo realmente o prazer. Por isso que ele vem nessa forma compulsiva. Eu estou no desconforto, eu estou sentindo aquele estresse, e para que eu não reviva mais essas lembranças, muitas das pessoas que passam por abuso comem em excesso como fonte de prazer, tá? Como fonte de suprir uma ausência de compreensão, uma ausência ali de sentimentos do que de fato está acontecendo consigo mesma. A Anne dá, então, uma justificativa para esse noivo de que quando a garçonete foi pegar esses 2 pedaços de pizza, derrubou refrigerante, suco, não me recordo ali nos pedaços de pizza, impossibilitando que eles levassem para casa. E aí, então, no início do filme, já começa a manifestar sintomas comuns, tá? Como a raiva contida, né? Essa raiva reprimida, o estresse pós-traumático. Todo trauma ele pode gerar estresse pós-traumático, se manifestando ao longo da vida, né? Porque é pós-trauma, não tem tempo para vir. Para algumas pessoas, isso pode manifestar de uma forma muito rápida, outras ao longo do tempo, com um gatilho muito maior. No caso da Anne, né, da personagem, ela conseguiu se esconder por trás dessa persona muito bem sucedida até o momento do documentário. Isso não significa que até o momento do documentário ela era muito feliz. Na verdade, ela se escondia por trás de uma persona. Quando a gente vai falar sobre casos de abuso, nós estamos falando muito de um falso self, né? O Winnicott vem trazer que diante, né, do amadurecimento, a criança, então, ela vai se amadurecendo no seu ritmo, o adolescente vai se amadurecendo também no seu ritmo. Quando acontece um trauma, ou quando acontece uma falha nesse ambiente, ocorre, então, uma ruptura no desenvolvimento, e essa ruptura, né, ela acaba que gerando, então, algumas defesas. Uma delas pode ser até criar esse falso self, e continuar amadurecendo como si mesmo é muito difícil diante dessa dor, então ela constrói um falso self, né? No caso de Ferenczi, ele vem falar sobre a clivagem narcísica, mas nós podemos, de fato, estar falando de defesa, né? Se a gente for olhar para Jung, Jung vem falar que todos nós temos personas. Nesse momento, estou aqui com você numa persona profissional, depois eu posso usar persona esposa, persona mãe, persona filha, mas depois eu preciso entrar em contato com o meu eu. As personas, né, a gente vai tirando conforme a gente vai utilizando. Diante de um trauma ou diante de uma experiência indigesta, difícil de compreender, eu posso me identificar com uma persona, passando a viver maior parte dos meus dias dentro dessa persona. E essa identificação, ela pode fazer com que eu me perca de si mesmo, né, de mim mesma. E o falso self também ocorre essa identificação, onde a pessoa ela passa, então, a se identificar mais com essa persona, e no caso de abuso, então, nesse filme, ela se identificou muito com uma persona profissional, ela se definia por meio desse sucesso, dessa ascensão profissional, do trabalho, né?
de uma vida bem-sucedida. E se ela tirar essa persona, o que sobra dela, o que fica? Fica a verdade, né? Fica a dor, fica a experiência indigesta, a experiência que ela ainda não compreendeu do abuso, de tudo aquilo que passou, né, na sua adolescência. Então, o transtorno pós-traumático, ele pode muitas vezes vir tardiamente. Isso não significa que ela não sentiu, mas ela estava nas suas defesas, na sua falsa persona, no seu falso self, na sua persona, né, que teve a sua identificação, na clivagem narcísica, onde, então, ela passa, em algum momento da sua vida, a se deparar com um gatilho, e esse gatilho pode fazer com que ela reviva tudo isso. No caso dessa personagem, ela começou a viver intensamente, porque ela estava diante de um noivado em que para ela ainda era muito confuso, ao mesmo tempo que ela dizia tudo para o marido, né, para o noivo. Em algumas cenas mostra ela dizendo que ela fala, mas muitas coisas ela não conta para o noivo. Ela estava, então, diante desse noivado, que ela não tinha certeza dos seus sentimentos, de quem ela era. Ela estava diante aí de uma espera de uma promoção de trabalho. Também estava diante desse documentário que confrontava ela a reviver tudo isso. Então, olha o ambiente estressor. Não era um ambiente facilitador, né? Era um ambiente estressor, um ambiente em que gerava grandes e fortes desconfortos, trazendo, então, à tona tudo aquilo que ela viveu. Então, a gente vê ali a negação, a gente vê a raiva, né? A gente vê pensamentos induzidos, que são aqueles que ficam falando na mente o tempo todo, né? Como se fosse ali uma alucinação, explosões repentinas, camufla, né, muito a raiva, ela camuflava muito a tristeza, ela tinha um humor negro, que é aquele humor mais sublimado, né? Então, diante dessa raiva, ela tinha raiva por crianças, bebês, ela não gostava, né, de estar muitas vezes em alguns lugares, então ela usava sempre ali do humor negro. Que lindo, tem uma cena, inclusive, que uma pessoa mostra a foto do filho e ela diz que é lindo, que bonito, enfim, e aquilo, na verdade, não é verdade. Então, ela acaba ali sublimando, ela acaba camuflando toda essa raiva, todos esses sentimentos. E a gente vê muito isso, né, no consultório, pessoas que passaram por abuso, aquela raiva reprimida, aquela dificuldade de sentir, de deixar a raiva se expressar, de deixar essa tristeza vir, né, como defesa mesmo. Se eu sentir, como que vai ser? Eu não vou dar conta, porque é muita dor, está muito dolorido. Então, ela, de fato, ali acaba reprimindo todos esses sentimentos. Então, como também já mencionado, ela conta no filme que nem tudo ela fala para o noivo. E, inclusive, ela diz, quando ela pensa nele, né? Ela está dizendo isso, ela se refere a esse noivo, e aí ela traz uma fala, mas ninguém nunca me fez sentir tão segura. Percebe? Mas ninguém nunca me fez sentir tão segura. Se fosse no consultório, olha a importância dessa fala. Então, a gente pode devolver para o paciente. Me fala um pouco mais sobre isso. Por que se sentir segura? Em algum momento você não se sentiu segura? Lembrando que aqui está no início do filme. Então, a gente não tem todas as informações, o que de fato aconteceu com ela. Aqui ainda não tinha aparecido os abusos. Tinha mencionado algumas partes do tiroteio, mas não do abuso. E é assim que acontece no consultório. Muitas vezes o paciente ele traz todos esses sintomas que nós falamos até agora, né? Essa raiva, essas explosões repentinas, esses pensamentos mais induzidos, até mesmo esse transtorno pós-traumático, mas muitas vezes o paciente ele não relata o abuso, ele traz esses sintomas. E aí a gente não pode simplesmente perguntar logo de cara, porque isso pode trazer impacto negativo para o sujeito, né, para o paciente. Então, a gente se atenta bastante às falas que o paciente traz no consultório. Ninguém nunca me fez sentir tão seguro. Me fala um pouco mais sobre isso. Por que você entende que você precisa se sentir segura? Você já passou em algum momento na sua vida que você não se sentiu segura?
O que que é insegurança para você? Então, a gente vai investigar um pouco mais essa fala para que a gente possa chegar aí a algumas possibilidades. E aí, ainda aparece no início do filme uma cena gatilho, onde ela está fazendo um exercício de flexão com os braços, né, esticadinha no chão, e ela ali fazendo aquelas flexões com o braço, ela olha para cima. Quando ela olha, ela só vê pés. E aparece, então, uma cena onde ela está escondida, olhando somente os pés dos atiradores. O quanto esses gatilhos começam a trazer esses flashes daquilo que ela viveu no passado. Quando eu falo muito de gatilho, porque diante de qualquer trauma não digerido, não metabolizado, não compreendido, muitos podem ser os gatilhos. Nós podemos sair na rua, vai acontecer algo que vai ser um gatilho, eu posso estar assistindo a algo, esse filme, por exemplo, Uma Garota de Muita Sorte, é um gatilho imenso para muitas pessoas, né? Filmes no geral, falas das pessoas, nessa cena em que ela está na academia. Academia é considerado não ameaçador, mas ali ela tem uma cena em que remete ao que ela passou. Ela foi comprar uma faca. Ali pode parecer não ameaçador, mas remete a uma cena que ela passou. Tá? Diante de uma experiência que não foi compreendida, ou seja, tudo aquilo que ela passou no passado dela, tudo aquilo que ela passou, não foi ali compreendido, porque ela ainda não tinha tido a oportunidade de falar, de olhar para isso com acolhimento, com amor. Ela precisou, de fato, deixar tudo aquilo no passado e tentar seguir a vida dela ali, tá? Então, Anne era sempre focada no trabalho, vivia de aparências, e após uma reunião de trabalho, e saber que o seu nome, né, ela estava diante de uma reunião, e a sua chefe disse que o nome dela ia aparecer na revista logo abaixo do nome da chefe. Aquilo para ela foi um êxtase, assim, né? Ela se sentiu muito feliz, e aí ela diz, estou tão próxima de ser alguém digna de respeito. Olha que fala importante. Se fosse o seu paciente, se fosse a sua paciente trazendo essa fala para você. Nossa, fiz uma reunião no meu trabalho e a minha chefe disse que o meu nome vai logo abaixo do nome dela na revista. Estou tão próxima de ser alguém digna de respeito. Olha que importante isso. O que é ser digna de respeito? O que é ser alguém digna de respeito? Estou tão próxima de ser alguém. Quem é alguém de respeito? O que é para ela ser digna de respeito? Olha quantas perguntas abrem aí para a gente investigar. Finjo que sou importante. O que é fingir? Por que fingir ser importante? Você não se considera importante? O que precisa para você se considerar importante? Tá? Então, ela recebeu o rapaz do documentário, falava consigo mesma, né? Enquanto ela recebeu, outra cena aparece, ela na sala da sua chefe, enquanto sua chefe estava na sala estava almoçando, ela usava essa sala para até se sentir alguém mais de respeito. Então, ela recebeu o rapaz que queria fazer um documentário sobre o massacre que tinha acontecido na escola. Enquanto o rapaz falava, ela falava consigo mesma ali, né? Querendo dizer que estava tudo bem aqui dentro, né? Que ela estava, na verdade, aqui dentro, no filme mostrava que ela estava acabada, que foi difícil para ela, mas para o rapaz do documentário, ela mostrava que estava tudo bem. Inclusive, ela ficava mexendo em um anel lindo de noivado o tempo todo, como troféu, né? Olha, eu estou bem, estou ficando bem-sucedida, olha o valor desse anel. Então, ela tira esse anel, coloca o anel em cima da mesa para realmente mostrar que estava tudo bem, como uma forma realmente de dizer para ele, eu superei isso, para mim não está trazendo dor, né? E aí, então, esse rapaz, ele vem falar de um tema difícil para ela, onde ela tenta racionalizar, onde ela tenta intelectualizar, né? Mostrando o quanto ela é inteligente, o quanto ela é bem-sucedida. Ela tira o anel, coloca na mesa, ela fala sobre o seu trabalho na revista, que está ganhando aí grandes visões.
querendo realmente mostrar aquilo que ela não é, mostrar que ela seguiu adiante. E a troca do nome, né, ela diz, inclusive, na cena do filme, porque o nome dela é Tiffany, e ela diz, mas Anne é mais importante. Aqui a gente consegue ver a questão do self, né, do falso self, onde ela rejeita o seu próprio eu, inclusive o seu nome, e cria ali um novo eu. Um eu idealizado, um eu com meio de proteção, um eu que não olha para as dores daquilo que ela viveu. E aí, então, seguindo o filme, aparece uma cena em que traz algo também muito forte, muito pesado. Eu digo que esse filme traz várias falas impactantes, né? E aí ela diz para a amiga, ela está conversando sobre esse documentário, e ela diz, não estou pronta. E a amiga diz, do que é possível, né? Do que é preciso para que você se sinta pronta para fazer esse documentário? Aí ela diz, ninguém acreditou em mim porque eu era pobre e usava roupa barata. Se vou fazer isso, preciso estar blindada. Olha a força desta fala. Preciso estar blindada, protegida. Para ela, ser bem-sucedida é ter proteção, é ter credibilidade, é ser alguém. Porque naquele tempo do massacre, e aí começa a aparecer, então, as cenas do que aconteceu com ela, aqui começa a apresentar as cenas do abuso, né, que ela passou, que, na verdade, eu não vou adentrar muito a essas cenas, eu quero mesmo trazer os sintomas, para a gente não se estender, pegar realmente esses estudos como sintomas e as consequências, mas aí já começa a aparecer, então, as cenas de abuso, do que ela viveu, e como mostra no filme, em grandes partes nesse momento, ela acha que precisa ter e fazer, presta atenção, ela achava que ela precisava ter e fazer para superar, para ela se sentir plena. Então, ela achava que estava no caminho certo, mas a mente continuava fazendo barulho. Por quê? Porque o ser estava muito distante. Ela tinha coisas, ela tinha um noivo, ela tinha uma família, ela tinha elegância, ela tinha presença, ela sabia fazer as coisas muito bem feitas no trabalho, mas ela não era ela. O ser, para ela, estava muito distante. Por quê? Porque o ser foi cortado no tempo do abuso. Então, aparecem essas cenas, né, em que ela estava em uma festa, ela foi, então, para uma outra, ela estava numa festa dentro da escola, ela foi para uma outra festa, ali ela bebeu bastante, olha um fator importante, ela bebeu, aí ela acabou sendo abusada por 3 colegas, né, esses abusos trouxeram ali um impacto muito forte, ela se encontrou com um professor a acolheu, né, e aí começa, então, a aparecer algumas outras cenas. E ela diz, inclusive, em uma cena com um noivo, às vezes pareço ser uma boneca de cordas. Se me derem corda, digo o que querem ouvir. Aqui é um comportamento para agradar os outros, porque a pessoa que passou pelo abuso sexual, ela sempre tem atitudes de evitar a rejeição, porque ela se sente ali muitas vezes diferente, incompreendida, desamparada, e o que de fato ela quer é um acolhimento, um amparo, um amor, um abraço, uma fala. Então, por medo de ser rejeitada, ela se considerava uma boneca de corda, que se derem corda, ela diz o que querem ouvir. Volto a repetir, ela entendia que para ela ter credibilidade, para ela ser alguém, para as pessoas olharem para ela, precisava, então, ela ter dinheiro, ela fazer as coisas, porque diante desses abusos, né, ela se juntou ali com um grupo de amigos que também passou por situações bem abusivas com esses 3 colegas também que abusaram dela, e essas outras pessoas incentivaram ela a denunciá-lo, né, denunciar principalmente esses abusadores. Porém, ela não teve coragem, por conta dela ser bolsista, ela não teve coragem por conta da mãe, né? Ela ficou preocupada. E aí, o que aconteceu? Estes colegas dela, que também passaram por situações abusivas com esses rapazes,
Eles entraram na escola armados e mataram várias pessoas. E ali, um dos abusadores, quando todo esse massacre terminou, um dos abusadores acusaram Anne de também fazer parte desse massacre. E as pessoas não acreditaram nela, acreditaram nesse abusador, porque ele tinha dinheiro, ele se vestia bem. Então, olha o que fixou nela. Não acreditaram em mim porque eu era bolsista, porque eu não me vestia bem, mas acreditaram nele. Então, ela dizia que para ela se defender, dentro dela tinha isso, de que para ela se defender, de que para ela se sentir alguém, ela precisava ser como ele, porque aí sim ela ia ter credibilidade. Percebem o que ela estava buscando? Ela estava buscando que as pessoas acreditassem nela, ela estava buscando compreender tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, começa a aparecer, né, as cenas de abuso, três pessoas abusaram dela, aparece, né, esse professor acolhendo ela, porém ela não deixa contar para a mãe. Aí aparece também uma cena de sexo com o noivo, onde nas preliminares ali ela morde o, o lábio, né, do marido, ela puxa o cabelo, e aí a gente pode, né, pensar em algumas questões, né? Por quê? Aqui ela diz assim, o noivo diz, podemos fazer do jeito normal? Quando tento ser respeitoso, você não aguenta. Olha isso, o noivo dizendo para ela. Quando eu tento ser respeitoso, você não aguenta. Percebe o quanto ela também se defendia do próprio respeito, porque nunca ninguém respeitou ela. Ninguém acreditou nela, os abusadores não respeitaram, as pessoas à sua volta não respeitaram, não acreditaram nela. Então, ela introjetou, ela entendeu que aquilo que ela merecia era o desrespeito. E quando o noivo tentava ser respeitoso com ela, ela não sabia lidar com isso. Então, também uma outra cena muito importante, nem está na sequência, tá, gente? Eu estou só relatando outras cenas bem importantes, é quando o professor que ficou sabendo desses abusos chama a Anne para a sala do diretor, e o diretor diz assim, olha, a gente precisa entender um pouco, porque envolveu bebida, e quando envolve bebida, pode ser que as coisas não tenham acontecido dessa forma. Você disse não? Então, o diretor pergunta para ela, você disse não? E ela, então, recua em lágrimas, ela diz, não lembro. E como lembrar diante disso, né? Tinha, sim, a embriaguez, mas tinha principalmente as proteções. As censuras, elas já estavam ativas. E ela não ia lembrar se ela disse não ou se ela disse não, né? E aí ela diz, mas eu disse ai. Eu não queria. Eu empurrei, mas ele entendeu que era carinho. Esses são fatores que influenciam o impacto. Sabe por quê? Bebida gera culpa. Se eu não tivesse bebido, a própria sociedade culpabiliza a vítima porque ela estava embriagada. Mas é uma coisa que eu digo. Ela estava, sim, embriagada, mas ela não deu o direito do outro tocar no corpo dela. Então, ela não é culpada por isso. Um outro ponto em que ela está sendo confrontada pelo diretor, uma pessoa de autoridade, que não acreditou nela, acreditou no abusador, colocou ela como responsável também por aquilo. Eu disse ai, mas o que quer dizer ai? Eu empurrei e ele recebeu aquilo como carinho, percebe? Eu empurrei e ele recebeu aquilo como carinho. Será que se eu morder o meu noivo e eu puxar o cabelo dele, ele vai entender isso como carinho? Olha a confusão, gente. O trauma por abuso é isso. É confusão, é incompreensão. E nós, enquanto profissionais, temos que trazer a compreensão para o paciente, porque enquanto a gente não traz essa compreensão, ele não supera. Não é falar sobre o abuso, é falar sobre tudo o que circunda o abuso. Não é só o ato, é quem estava, quem era, onde foi, de que forma foi, teve rede de apoio, não teve rede de apoio, o que sentiu, o que não sentiu, tá? E ela também não tinha ali a mãe como suporte. Então, o que que acontece? Depois dessa cena, ela então desiste de denunciá-los e ela passa
a ter cenas na escola, inclusive mostra ali uma possível identificação com os agressores. Por quê? O que é identificação? É uma proteção. Já que eu não posso denunciar, já que eu não posso com eles, eu me identifico com eles. Onde eu posso estar ali conversando com eles, eu posso estar na rede de amigos deles, porém, eu faço isso para que não ocorra novamente comigo. É uma defesa, tá? E aí vem outra culpa, porque o professor que amparou ela é dispensado da escola, é demitido. Então, ela também se sente culpada porque isso aconteceu. E lembram lá, então, que no começo da nossa análise aqui, eu disse para vocês, prestem atenção no que a gente está falando, onde ela era uma pessoa, uma mulher muito realizada, com um bom emprego, tendo um noivo bem-sucedido, uma família fluente, com aparência impecável, carreira em ascensão, vida confortável, elegante. Lembra? Numa cena do filme, aparece, então, Tiffany, porque ela ainda não tinha mudado o nome, aparece Tiffany subindo as escadas da escola, em que as pessoas tinham sempre companhia, né? As pessoas do colégio tinham companhia, tinham outras pessoas, mas ela sempre muito sozinha, porque todo mundo culpava ela também pelo massacre que tinha acontecido. Já tinha acontecido um massacre, ela continuou na escola porque ela era bolsista, mas ela sempre muito só. Então, Tiffany estava entrando na escola, subindo a escadaria, e aí ela se esbarrou em uma mulher elegante, uma mulher com o celular na mão, uma mulher de salto alto, com uma roupa muito elegante, uma mulher que andava de uma forma a chamar a atenção das pessoas, e mostra ela dizendo quem é essa mulher que não precisa dizer nada, e só ao andar as pessoas abrem o caminho para ela. Ocorreu ali uma identificação. A persona, né? Ela se identificou com aquele tipo de persona. Ela entendeu que, sendo aquele tipo de pessoa, ela teria o respeito. Porque quando ela viu aquela mulher andando, ela entendeu que as pessoas respeitavam aquela mulher. E ela entendeu que as pessoas respeitavam aquela mulher porque ela era elegante, porque ela andava de salto alto. Então, ela se tornou aquela mulher. Identifiquei, introjetei e me tornei aquela mulher com proteção. Mas quem era a Tiffany? Aí ela construiu Anne, porque a Tiffany ela não queria olhar. Então ela precisou construir, ela idealizou uma vida, ela não viveu a vida, ela idealizou, ela tinha, ela fazia, mas ela não era. E é muito mais fácil, né, a gente pensar numa questão de ter do que ser. Porque o ter é muito mais fora de mim, o ser é dentro. Eu tenho mais controle daquilo que muitas vezes é fora do que controle daquilo que é dentro, que as pessoas pensam, o que as pessoas pensam, né? Então, para a Anne e para muitas pessoas que passaram pelo abuso, o ser é muito difícil. Porque ser envolve escolhas. Escolhas envolve medo de rejeição. E se eu escolher isso, o que as pessoas vão achar? Será que elas vão aprovar ou elas não vão aprovar? E aí aparece, então, uma cena em que ela aceita falar no documentário. Enquanto ela está falando no documentário, aparece o Jim, se eu não me engano, que é o personagem, o terceiro abusador, em que ele sobreviveu ao massacre, mas ele ficou cadeirante. E ali ela tentou fugir dele, porque ela não queria olhar para ele. Em uma das cenas, ela diz assim para a amiga, né? Que é muito mais fácil ficar com raiva dele. E se a raiva passar, eu prefiro a raiva do que a dó. Gente, isso é um fator tão importante, porque muitas vezes a gente está trabalhando com o paciente a superação do trauma. E a gente percebe que o paciente ele começa a ser conduzido a essa superação e ele para. Sabe por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo da raiva passar. Ele tem medo porque também tem muitas pessoas que trabalham o perdão. Você tem que perdoar o abusador. Será que é isso que o paciente quer? Por que precisa perdoar o abusador? Será que eu não estou sendo mais uma pessoa a fazer olhar para o abusador como vítima e eu como responsável? Poxa,
Perdoar o abusador vai fazer com que eu compreenda tudo aquilo que aconteceu? Isso é um ponto muito importante, tá? Não entrando em méritos religiosos, mas é muito importante a gente entender que o paciente precisa querer perdoar. Não é nós que vamos colocar isso para o paciente, tá? E a raiva é porque muitas vezes o abusador é intrafamiliar. No caso do filme, era um amigo da escola, um colega, na verdade, da escola, muito bem sucedido, que todo mundo achava ele exemplar, que todo mundo gostava dele, tinha relevância na escola. Depois do massacre, ele virou escritor, contou a sua história, ajudou muitas pessoas, então todas as pessoas amavam ele. Ele era referência para muitas pessoas. Será que se eu sentir dó, eu vou ser como essas pessoas? Não, é preciso sentir raiva. A raiva fixa a pessoa no trauma. Mas não porque eu quero ficar fixado ali, mas é que eu preciso digerir. Eu preciso punir ele de alguma forma. Já que ninguém puniu, eu preciso punir. Tá? Então, é como se ela quisesse fazer justiça. Como ninguém sente raiva dele, como ninguém vê aquilo que ele fez comigo. Então, ela fica com aquela raiva para ela proteger, para ela fazer justiça para a sua adolescente que passou por aquele abuso. Claro que é algo muito mais profundo que a gente desenvolve bastante esse olhar no curso, né, das marcas do abuso que eu desenvolvo aqui na SNESP. E aí também ela diz, todas as vezes que começo a me sentir bem comigo mesma, eu lembro que eu implorei e tudo acaba. Percebe? É exatamente esse movimento do paciente. O paciente, ele começa a compreender o abuso, ele começa a compreender o trauma, ele consegue digerir algumas coisas. Aí, quando parece que o paciente começa a caminhar, ele volta. Sabe por quê, gente? Porque não é só o abuso. São todos os fatores que determinam o impacto do abuso, tá? Então, todas as vezes que começo a me sentir bem comigo mesma, eu lembro que eu implorei e tudo acaba. Se é o nosso paciente dizendo isso, me fala um pouco para você como você se sente nessa cena implorando. O que é implorar para você? O que implorar remete a você. Aí eu começo a desenvolver um trabalho em cima desse implorar. Eu cavoco. Porque, como eu sempre digo, eu sei o que é implorar. Mas será que aquilo que o meu paciente está dizendo de implorar é o mesmo que eu entendo de implorar? Somos subjetivos, então me fala mais sobre esse implorar. Traz mais informações sobre isso. E aí também existiam outros fatores na vida dessa personagem que fizeram que o impacto fosse maior, tá? E isso é extremamente importante. Quais são os impactos? Bullying. Ela sofria bullying. Quando ela chegou na escola, ela era bolsista, tinha algumas pessoas que falavam dela, talvez de não ter dinheiro para pagar, né? Ela é uma aluna bolsista, isso é um tipo de bullying que ela sofria na escola. Então, ali, ela já não se sentiu acolhida, ali ela já se sentia diferente na escola, ela já sentia que os olhares eram diferentes. E, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, cadê o pai? Não aparece o pai na história, aparece a mãe. E como ela se sente diante da ausência paterna? Porque, diante de uma ausência paterna, também temos a idealização da mãe, onde a mãe se coloca como uma pessoa que trabalhou e fez com que essa filha fosse algo que ela queria. Uma pessoa idealizada, né? Uma filha que ela guardou dinheiro para que a filha conseguisse fazer algumas coisas na vida. Então, essa mãe também colocou ela numa responsabilidade muito grande. Olha, eu estou privando a minha vida para que você possa ser alguém. Isso é um peso muito grande para ela. A hostilidade da própria mãe, porque quando a mãe sabe o que aconteceu, a mãe não acredita na história do abuso, mas a mãe diz, você me dá nojo. O que as pessoas vão dizer? Não é a filha que eu criei. Então, olha que interessante, a mãe diz, não é a filha que eu criei. O que as pessoas vão dizer? E aí ela passa, então, a ser uma boneca de corda, para dizer aquilo que as pessoas querem ser. Olha a relação. Depois tem o diretor, que fez com que ela se calasse, mas uma vez ela não teve ali o amparo.
né? Teve ali a culpa pela bebida, a culpa pelo professor ser mandado embora. Então, ela bebeu, ela se sentiu culpada. Foram 3 abusos. Uma cena muito importante no início do filme, que aparece ela olhando no espelho o tempo todo. Então, esse é um fator que pode influenciar. Talvez eu possa ter trabalhado tudo de abuso, mas alguma coisa ainda falta. Parece que meu paciente ainda espera algo de mim, sim. E talvez faltou ela me mencionar ou eu me atentar a isso. Quando eu me olhei no espelho, me sentia suja. Opa, detalhes importam, então vamos pegar isso. Como é olhar no espelho? O que que você sentiu quando se olhou no espelho? Tá? Tudo isso são fatores que a gente precisa trabalhar. Então, chegou um paciente com traumas de abuso, eu não vou trabalhar só abuso. É como eu mencionei aqui, ela sofreu bullying por ser bolsista, onde está o pai dessa menina? Essa idealização da mãe, que a mãe a colocou numa situação, né, de peso, a hostilidade da própria mãe, a hostilidade das próprias pessoas, aqueles amigos que ela podia contar, foram eles os atiradores, e matou as pessoas, né? Numa parte do massacre, um dos abusadores estava atrás dela correndo, ela fechou a porta. Como ela se sentiu com aquilo depois, né? Porque também vem a culpa disso. Não foi só o abuso, também foi o massacre, né? Então a gente tem que desenvolver um trabalho minucioso, tudo em cima disso. E aí então ela resolve se encontrar com o abusador. Acho que é o Dinho, né? E aí ela consegue falar com ele. Ele tenta manipular ela, ele tenta dizer, mas o que as pessoas vão dizer? Hoje eu sou pai, hoje eu sou esposo, né? O que as pessoas vão dizer? Vamos tentar deixar isso para trás. Ele tenta ameaçar ela novamente, mas era importante para ela ouvir, então ela insistia naquilo, até que ela conseguiu ter um alívio quando ela ouviu. Tá bom, eu te estuprei. Ponto. Ela precisava que ele assumisse isso, porque quando ela dizia para os meninos lá na adolescência dela, eles diziam, imagina, você está colocando a gente como abusador, isso não faz sentido. Eles, né, tiraram os créditos dela, a importância dela. Então, ela conseguiu nesse momento, quando ele assume o abuso, o estupro, ela conseguiu admitir para ela mesma, eu também fui vítima. Porque até então ela não conseguia. Por mais que conscientemente ela dissesse assim, eu era vítima. Não, eu não fui acusada, eu não fui responsável. Mas ainda tinha todos esses fatores que faziam com que ela talvez duvidasse de si mesma. Que é isso que acontece com muitas pessoas que passaram abuso. Duvidam de si mesmos, né? Então ela também foi vítima. E quando ela conseguiu assumir isso, eu também fui vítima, isso foi realmente muito bom. Ela se olhou no espelho como se ali tivesse visto a verdade. Mais uma vez aparece o espelho, como se ela tivesse visto a verdade. Então ela termina, né, com o noivo, porque ela passa a entender que aquilo que ela estava vivendo era uma farsa, que ela precisava de tempo para ela tentar se conhecer melhor. Aí, inclusive, o noivo diz: te achava tão forte. E ela, né, segue. Forte por deixar para trás aquilo que trazia dor. Enquanto eu fizer isso, vou ser uma fraude. Muitas pessoas que passaram pelo abuso se sentem uma fraude, porque em cima das defesas precisa construir um novo eu para dar conta de seguir a vida. Alguns amadurecem precocemente, né? Outros permanecem na criança, não conseguindo ser bem-sucedido na vida, outros já vão para o lado mais sucedido, né? E aí ele diz, mas você tem que contar os detalhes. Por quê? Porque antes disso, ela decide, então, contar a sua história na revista. Ela decide escrever a sua história na revista. E aí ela mostra, então, para a chefe, né, da revista, o escrito, a chefe olha, até traz um abuso que ela passou também, consegue falar sobre esse abuso, mas aí ela disse assim, por que você não escreve o que realmente você está pensando e sentindo?
Aí ela pensou, por que você não escreve não pensando no que as pessoas vão dizer? Se as pessoas vão julgar ou não. Escreve o que você está sentindo, porque na primeira escrita dela, ela também escreveu com censuras. É isso que acontece no processo terapêutico. O paciente, ele chega, e quando ele chega, ele pode até verbalizar o abuso por meio da livre associação, mas ele verbaliza com censuras. Porque quem é o analista que está na minha frente? Ele vai me acolher ou não vai? Quem é a transferência que o paciente está fazendo? Contar essa transferência. Então, o primeiro discurso associativo do paciente é censura. E aí, assim como ela fez, ela teve coragem de colocar para fora, mas aquilo que ela escreveu preocupada ainda com o que as pessoas iam dizer. Ela escreveu com censuras. E quando ela começou a se perceber, quando ela começou a realmente entender a importância de colocar aquilo para fora, a importância de se reaver diante do trauma, se reaver diante da verdade, se reaver diante dos fatores, ela consegue escrever de fato aquilo que aconteceu. Com censuras, mas as censuras mais afrouxadas, ou seja, ela conseguiu trazer mais detalhes. E aí, nessa cena em que aparece o esposo dizendo, mas você precisa contar detalhes de como foi os abusos, aí ela diz assim, os detalhes importam para mim. Eu me neguei tantas vezes. Ela escreve, então, um texto, né, sobre a sua história. E nesse texto, enquanto o noivo, né, diz precisa, com detalhes, precisa, é outro fator importante. Ela, nessa parte, diz assim, eles riram dos meus pelos pubianos. Se ela lembra disso, depois de tanto tempo, é porque importa. Detalhes importam. Então, a gente precisa, sim, saber detalhes, mas eu não vou forçar o meu paciente a trazer detalhes. A partir do momento que eu possibilito, eu ofereço ao meu paciente um espaço facilitador, um espaço acolhedor, onde ele possa se reaver diante desse acontecimento, ele passa a entender que ali ele está amparado. E ele começa a dizer aquilo que é necessário, sem precisar forçar. Eu vou realmente por meio da livre associação. Me fala mais sobre isso. É possível para você falar um pouco sobre isso? O que você lembra dos abusos que é possível para você trazer nesse momento? Tá? Sem forçar. E como ela diz, os detalhes importam. Os detalhes trazem aquilo de fato que ela sentiu, trazem a verdade, então ela quis olhar para aquilo e foi importante, tá? Então, o filme, ele traz, né, porque como ela mostra que ela escondeu tanto tempo por medo de ser julgada, né, porque os professores, o diretor foi preconceituoso, fez com que ela se calasse, ela não se sentiu amparada pela mãe, ela teve a vergonha, ela teve o medo do julgamento, ela também foi considerada suspeita, tudo aquilo para ela foi incompreendido, não foi digerido, ela tentou fugir da verdade, ela tentou construir uma vida perfeita para ser aceita, para ter credibilidade. E aí, quando ela conseguiu olhar para tudo isso, ela começa, então, a entender que ela precisa ser. Só que ela não sabia quem ela era, então ela começa a realmente parar e olhar quem eu sou, o que faz sentido para mim. E é isso que a gente faz com o paciente. A gente possibilita que ele olhe para si. Só que olhar para si é doloroso. Então, muitas pessoas dizem para mim, Cíntia, às vezes parece que meu paciente espera algo de mim. Talvez o paciente não está esperando algo do analista, e sim de quem o analista, de quem é a pessoa que está transferida no analista. Talvez, como nesse caso, ela estivesse esperando algo da mãe, um acolhimento da mãe. Minha mãe poderia ter feito algo, minha mãe poderia ter feito diferente. Porque no momento da dor, o que a gente mais precisa é de um amparo. E ali,
Não teve. Se a gente for olhar para o Ferenczi, teve desmentido, onde ela, diante de uma verdade, a mãe tenta reverter ali, colocando que aquilo não foi verdade. A verdade é que ela bebeu, a verdade é que ela não soube se cuidar. Então, olha quanta coisa que gera incompreensão. Percebam que eu falo bastante sobre incompreensão, porque o trauma por abuso sexual é exatamente isso. Fica tudo incompreendido. O que aconteceu? Por que dessa culpa? Por que desse sentimento? Então, diante dessa experiência indigesta, é recalcado, é isolado do restante da mente, né? E tudo aquilo que é recalcado, a gente sabe que dá um jeitinho de voltar para a mente consciente, só que ele vem de forma disfarçada, que são os sintomas, que são as manifestações do inconsciente. Então, pode vir por sonhos, por comportamentos, né? Por gestos, palavras, por personas, por resistências, enfim, pode vir em dificuldade com o sexo, pode vir com uma masturbação excessiva, pode vir com uma erotização excessiva, ou pode vir com o isolamento, com uma depressão, com um borderline, enfim. Existem aí impactos que a gente pode considerar pequenos, grandes e médios, médios e grandes, né? Então, a gente vai analisar tudo isso com o paciente. Ainda que o filme aí proponha para nós olhar a superação de uma sobrevivente, e fazendo um parênteses aqui, hoje muito se fala a palavra sobrevivente do abuso sexual. Essa palavra veio aí do exterior, não é do Brasil, né, veio de estudos, porém, a própria Anne, né, em uma das cenas, ela diz assim, o rapaz do documentário, ele diz: você quer ser chamada de sobrevivente de abuso? Aí ela diz: ai, que coisa esquisita, não. Aí ele diz: vítima? Ela: vítima, sou vítima. Por quê? Que sobreviveu ao abuso sexual, eu sou sobrevivente ao abuso. Será que eu sobrevivi? Tem tanta coisa dentro de mim ainda. Então, é importante que a pessoa entenda que a vítima, ela ainda vive as dores, né? E o sobrevivente é que ele conseguiu chegar à superação. E é importante a gente, claro, em terapia, entender como o paciente quer ser chamado. Será que eu preciso mesmo falar, você foi uma vítima, você foi uma sobrevivente? Ou eu posso chamar apenas pelo nome do sujeito, né? Meu paciente, como é que ele gosta de ser chamado? Isso é muito importante porque traz uma proximidade também. Então, o filme, ele foi muito bom para trazer todas essas reflexões. Espero que vocês também possam assistir, vocês também possam ter gostado dessa análise. Comenta aqui embaixo, isso é muito importante para mim e para nós aqui enquanto estudo. Porém, também, assim, a gente percebe no filme que, a partir do momento que ela se permitiu se reaver diante desse trauma, ela se permitiu falar, né? A escrita é uma fala terapêutica também. Quando ela conseguiu falar, ela conseguiu pôr para fora e tudo aquilo começou a ter ali um espaço para ser visto. Porque quando a gente fala, então, sobre as experiências indigestas, que são isoladas do restante da mente, o que essas experiências esperam é que elas tenham um lugar também na psique, que elas possam ser vistas, elas querem um lugar. E enquanto elas não recebem esse lugar, elas vêm em formato de angústia, de dor, de adoecimento. E por meio da palavra, esse trauma pode se fazer ouvir, ele pode ter um espaço, e ao se fazer ouvir, começa a ter as compreensões. Compreensão de que ela também foi uma vítima, compreensão de que essa mãe fez falta para ela, de que essa bolsa de estudo também pode ter gerado um peso muito grande para ela, de que esses amigos, né, que levaram ao massacre, enfim, tudo isso precisa ser compreendido, digerido. E é essa a proposta. Então, retomando, apesar de o filme mostrar que por meio dessa escrita levou à superação, ela conseguiu trazer outros casos, outras mulheres relatando também abuso, né, ela formar essa rede também de proteção e de cuidados. O filme não mostra como lidar de fato, que não é tão simples assim, que existe a necessidade de uma rede de apoio, que existe a necessidade de uma escuta qualificada para que a gente possa entender essa solidão, de que a gente possa entender esse desamparo.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer você que ficou aqui até o final, ouvindo essa análise de filme. Não esqueça de comentar aqui embaixo e também de fazer parte aqui do nosso canal.